Bem, na hora de entrarmos com os dados para dentro de um aplicativo, esse aplicativo nos gerar as solicitações máximas e mínimas, ou no caso, as envoltórias de várias combinações de cargas, algumas combinações de cargas são pré-estabelecidas por normas. Algumas delas que devem ser consideradas. Primeira, peso próprio mais sobrecarga. Segunda combinação de carga, peso próprio mais sobrecarga mais carga concentrada. Terceira combinação de carga, peso próprio mais vento transversal mais pressão interna. Quarta combinação, peso próprio mais vento longitudinal mais pressão interna. Quinta combinação, peso próprio mais vento transversal. E a sexta, peso próprio mais vento longitudinal. Pois bem, nós vamos exemplificar nesse tutorial 3 combinações de cargas que são características para o dimensionamento de estruturas metálicas. Não vou considerar a 6, peso próprio mais vento longitudinal, porque peso próprio mais vento longitudinal mais pressão interna é uma carga mais solicitada do que essa. Então eu vou considerar peso próprio mais sobrecarga, peso próprio mais vento longitudinal mais pressão interna. Pois bem, como funciona a carga de peso próprio? Peso próprio, suponhamos uma estrutura metálica de cobertura com terças espaçados a cada 2 metros. Vamos supor que esta cobertura ela tem determinada inclinação. A carga de peso próprio ela se dá ao longo do comprimento da peça e na vertical de cima para baixo. Consideremos essa terça como sendo a terça A. Esta é a terça que nós vamos estudar. Neste caso, qual é a largura de influência sobre essa terça? É metade de 2 metros de um lado e metade de 2 metros do outro lado. Então, a largura de influência para esta terça seria esses 2 metros no sentido paralelo ao comprimento da terça. Pois bem, fazendo o esquema de carga equivalente, vamos chamar carregamento de peso próprio. Aqui está a carga linearizada. Nós temos que pegar este trecho de carga que está contribuindo para essa terça A, que seria esta zona em amarela, e devemos considerar concentrada este carregamento linearizado. Então, o modelo equivalente ficaria a terça com esta carga de cima para baixo, e esta carga, vamos chamar assim a carga P de peso próprio, seria a carga linearizada, carga PP, vezes esta largura de influência, que seria 2 metros. Peso próprio. Sobrecarga. Este carregamento de sobrecarga, ele se dá sempre no plano horizontal. E sempre de cima para baixo. Pois teremos aqui um carregamento sobrecarga. A largura de influência sobre esta terça A vai ser a projeção horizontal daqueles 2 metros inclinados. Então essa seria a largura de influência para esse carregamento de sobrecarga. Ainda, nosso ângulo alfa, vamos chamar isso aqui, essa medida de 2 metros
vezes cosseno do ângulo alfa. Então, para fazermos um esquema equivalente para este carregamento, vamos considerar o carregamento que vai sofrer sobre essa área de influência, que seria essa região, e vamos concentrá-la sobre a terça. O modelo equivalente ficaria, no caso, a terça A, com esta carga de cima para baixo. Vamos chamar carga P de sobrecarga. Seria carregamento SC vezes a largura de influência, que é 2 metros, vezes cosseno do ângulo alfa. O próximo modelo seria o modelo para carga de vento. Pode ser vento transversal ou vento longitudinal. O modelo deste carregamento se dá da seguinte forma: terças de cobertura e o plano de carregamento. A característica desse tipo de carregamento é que ele se dá ao longo do comprimento da peça, da mesma maneira que acontece na sobrecarga, porém na perpendicular ao plano do comprimento. Suponhamos este carregamento de vento. A largura de influência sobre esta terça A, nós já definimos no modelo anterior como sendo 2 metros. Então, para montarmos um esquema equivalente a este modelo, a terça A, temos que pegar a área de influência sobre essa terça A, que é essa região pintada em amarela. Então aqui temos a carga P de vento, assim vamos chamar. Seria o carregamento linearizado VT vezes os 2 metros. Notem bem, alguns softwares aceitam o carregamento linearizados. Outros softwares pegam esta carga linearizada e acumulam nos pontos de aplicações. Outros softwares pedem que essa carga seja fornecida tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Para isso, o modelo equivalente com a decomposição seria este. Então, aqui temos a carga PVT e a componente vertical e a componente horizontal. Vamos chamar essa componente vertical de PV de vento em Y e esta outra componente de P de vento em X. Este seria o nosso ângulo alfa. Pois bem, a componente vertical PVT em Y seria PVT vezes cosseno do ângulo alfa. E a componente horizontal PVTX seria PVT vezes seno do ângulo alfa. Carga de pressão interna. Pressão interna. Esse tipo de carregamento é análogo ao carregamento de vento. Neste caso, temos a terça de cobertura, outra terça de cobertura e a próxima.
temos o plano da cobertura, e a pressão interna se dá de dentro para fora ou de fora para dentro, variando conforme o estudo da carga de vento. Pois bem, essa é a nossa terça A. Para fazermos um esquema equivalente de carregamento de pressão interna neste ponto A, vamos supor que esta carga seria a carga de pressão interna. A nossa largura de influência para esse tipo de carregamento são os 2 metros. E a nossa largura de influência é esta zona compreendida nos 2 metros, pintada de amarelo. O modelo equivalente para esse tipo de carregamento seria este. O terçamento com uma carga concentrada, e esta carga vamos chamar de concentrada P em pressão interna, seria o carregamento linearizado, QPI, vezes a largura de influência, que seriam 2 metros. Pois bem, esta é a carga resultante na perpendicular. O esquema equivalente em 2 planos seria análogo ao do vento. Nós teríamos decomposições em X e em Y. Então aqui vamos chamar P, PI em Y e P, PI em X. Ângulo alfa. Com isso temos que P, PI, Y é igual o quê? P, PI vezes cosseno do ângulo alfa. E o P, PI e X seria o P, PI vezes o seno de ângulo alfa. Pois bem, agora montando o carregamento de peso próprio mais sobrecarga. O que seria? Então, nós temos o ponto A e temos o carregamento de peso próprio, que seria o PP mais a resultante PSC. Cargas de peso próprio mais vento transversal mais pressão interna. Vamos considerar isso. Note que quando a gente está trabalhando com vento transversal e pressão interna, nós temos componente horizontal e vertical. Então, neste caso, o ponto em questão é o ponto A. Vamos arbitrar que a carga de baixo para cima seja positiva e que da direita para a esquerda também seja positiva. No caso, então, peso próprio. O que nós temos aqui com a carga de peso próprio? Ele é de cima para baixo, então esse é o nosso modelo arbitrado como sendo positivo. Então, se ele tem de cima para baixo, então essa carga aqui seria menos PP. Agora o vento transversal mais PVT em Y e a pressão interna mais P de pressão interna Y. Esta é a componente vertical. A componente horizontal. A componente horizontal. Notem que a carga de peso próprio, ela não tem componente horizontal. Então vamos colocar
0. Carga de vento, a componente da direita para a esquerda, então positivo, e P, vento transversal, em X. E a carga referente à pressão interna, da direita para a esquerda, mais P, pressão interna, em X. Então, este é o modelo final de carregamento, no caso, pegando como exemplos, carregamento de peso próprio, mas sobrecarga, e peso próprio, mais vento transversal, mais pressão interna. Tá, pessoal? Essas aqui são apenas algumas das dicas a respeito de carregamento. Aquelas combinações que são necessárias na hora da gente dimensionar uma estrutura metálica, de fazer os carregamentos pertinentes. Certo, pessoal? Vai, um abraço para vocês.